Eu não sei se eu tô Não, bem. não, passado falava, eu tô tentando pegar ele aqui, mas eu não lembro das datas aqui, eu não sei se eu perdi ele, mas não precisa ser o calendário não, só a informação que a senhora passou, só descrita, só a data de recesso aí, a data da prova certinho, só pra eu ter uma noção aqui, a senhora falou, eu tava conectado, mas não tava prestando atenção aqui. Sim, senhor, mando. Professora, Oi. então, descrição objetiva basicamente é aquilo que realmente é. E subjetiva é aquilo que você pode imaginar. É aquilo que você pensa que é. Aquilo que você mesmo, Júnior, pensa que é. Certo? Certo. Eu não preciso concordar com isso, não. Porque a subjetividade é de cada um. Então, o adjetivo é algo concreto e a subjetividade é a gente que dá. Isso. É tipo Agora, a isso. objetividade daquele quadro que a gente estava olhando agora, a objetividade vai ser a mesma para vocês todos. Mas a perspectiva subjetiva, não. É a análise que você faz. É a característica que você consegue perceber lá. Então, ela não é para nós todos a mesma. Para mim, ela é uma. Eu consegui, por exemplo, ver lá, perceber a diferença entre o cisne e o elefante. Você pode, talvez, não conseguir ter visto isso, mas você viu outra coisa que eu não tenha me atentado. Certo? Eu percebi, então, o cisne representando a fragilidade, o elefante representando a força, mas você pode fazer uma outra análise que eu posso não ter visto. Você pode fazer a mesma também, mas pode ser que você tenha visto alguma coisa que eu não vi, porque isso é subjetividade. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando, então, de onde, que tipo de texto eu vou encontrar a descrição. Que tipo de texto que está aí no mundo. Gêneros são os textos do mundo. Então, pode ser no anúncio, pode ser no relato, pode ser numa reportagem, pode ser no catálogo, pode ser no guia turístico, pode ser numa receita. Eu posso encontrar a descrição numa receita de bolo. É descritiva, não é? Está te ensinando ali passo a passo. Então, estou fazendo uma descrição de como fazer o bolo. Posso encontrar na bula do remédio. Também é descritiva. Eu preciso... A pessoa que faz a bula, ela vai descrever todos os passos. Se você sentir isso, se você não tiver aquilo, se você tiver uma dor de barriga, o que você tem que fazer? Ela tem que descrever tudo. Então, a bula de remédio também é um tipo, um gênero textual que contém descrição. A descrição, gente, ela pode vir sozinha, mas ela pode vir, e na maioria das vezes, ela vem acompanhada da narração. A narração é a história. A Nayara queria falar? Não? Não, professora, porque o meu sempre sai iPhone aqui, não sai meu nome. Eu tenho que nomear toda hora, eu apertei errado. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Então é isso, gêneros textuais, tá? Então, a descrição é utilizada para caracterizar personagem, então dizer quem é aquele personagem, caracterizar o espaço é o local, não é? Então, o espaço, você pode dizer, olha, é um bairro de Goiânia, situado na região sudeste, ou na região sudoeste, ou na região central, ou na região norte. Então, é um bairro arborizado, aí então eu estou caracterizando o espaço. Os objetos, pode ser uma característica de objeto, como eu fiz da caneta, então posso caracterizar o objeto. Eu posso caracterizar o meu computador, posso caracterizar a cadeira. Ah, é uma cadeira de madeira, é uma cadeira acolchoada, é uma cadeira de couro, é uma cadeira, sei lá. Posso caracterizar o objeto, posso caracterizar as pessoas. Então, dizer a pessoa tem cabelo liso, tem cabelo encaracolado, o cabelo é comprido, o cabelo é curto, a pessoa se veste bem, não se veste bem, é magra, é gorda, tem quadril largo. Caracterizar a pessoa
os lugares, característica de lugares, que pode ser tanto um ambiente fechado quanto um ambiente aberto. Então, eu posso caracterizar uma sala, pode ser um quarto, pode ser um escritório, ambientes fechados, ou eu posso caracterizar um ambiente aberto, como Vaca Brava, por exemplo. Então, o Parque Vaca Brava, o que eu tenho lá? Ah, eu tenho um lago que tem peixe, que tem pato, que deve ter sapo também. Então, eu vou caracterizar lá a Vaca Brava. E cenas? Cena, gente, cena é o que acontece, tá? Cena é o que a gente, é o momento em que você vive. Nossa, eu vi um negócio ali embaixo agora, então você vai caracterizar o que seja esse negócio que você viu lá embaixo. Ah, Eu vi x-salada. Ai, que delícia. Vamos parar com essa história de salada, gente? Então, quando eu falo de uma cena, é alguma coisa que eu tenha visto. Ah, eu passei na porta ali do pit dog e o cheiro estava assim, estonteante. Já tinha uma pessoa esperando para pegar o x-salada. Mas eu tinha que correr para a aula de português, então não deu tempo do x-salada. Então, descreva uma cena. Fabrício, quer perguntar? Não, Fabrício? Não, professora. Não tá. E aí, gente, a descrição tem o efeito de levar o receptor, porque quando eu faço uma descrição, eu quero fazer com que o meu receptor produza uma imagem mental daquilo que eu esteja falando. Nós trabalhamos muito com esse negócio de abstração, não é? É a mesma coisa de vocês aí, quando vocês fazem os projetos de vocês. O projeto é uma descrição abstrata. É abstrata. Por quê? Eu faço lá um monte de coisa naquele AutoCAD, aqueles riscos verdes que ninguém entende o que é aquilo. Ninguém não, eu que não entendo, gente. Aquele monte de riscos, certo? E aí eu mostro para o meu cliente, enquanto engenheira, e eu pretendo, então, que esse cliente entenda que aquilo lá vai ser a futura casa dele. Ele não vai entender, mas você fez, né? Então, você quer que ele produza uma imagem mental do que é. Olha, tem tantos quartos, tem tantos banheiros, vai ter uma área de lazer, vai ter uma sala desse tamanho. Ah, na sala tem um ponto ou dois pontos para colocar um lustre, ou dois lustres, sei lá. Vai ter uma cozinha, a cozinha aberta, a cozinha fechada. Então, essas coisas vão aparecendo no texto de vocês. O texto é o projeto, então, né? Para que essa pessoa produza uma imagem mental do que seja esse projeto que você idealizou, a casa que ele pediu para fazer. Então, ele vai ter essa ideia do que seja. Mas a ideia é lá na cabeça dele. Por isso que, às vezes, a gente pede uma coisa pela internet, aí tem uma descrição, tem uma foto, e quando a coisa chega, você fala assim, mas parece que não era bem isso. Porque você fez uma ideia mental daquilo e a sua ideia mental não correspondeu à realidade. Porque a ideia mental é sua. Mas e as fotos, professora? A foto, imagem do produto. É uma descrição objetiva, não deixa de ser. Mas quando a gente pensa, por exemplo, comprei um vestido pela internet. Você não tem o contato com o tecido, por exemplo. E aí o tecido, eles disseram lá, olha, o tecido é tal, mas o tecido pode até ser aquele que eles disseram, mas uma qualidade inferior à que você imaginava. Certo? Certo. Pode ser que aconteça isso. Aliás, às vezes acontece isso, principalmente com relação à roupa, esse tipo de coisa, né? Eu acho que quando é eletrodoméstico, eletroportátil, eu acho que corre menos risco, porque a gente já tem mais ou menos em mente o que seja aquilo que eu estou comprando. Se eu vou comprar uma geladeira, eu tenho em mente que tipo de geladeira é aquela, porque eu já vi na casa de alguém. Então, a geladeira... Ou então... Aquele produto, quando é ou até mesmo na loja, né, professora? Também, porque aquele produto, como ele não é um bem variável, que vai variar, né? Ele é aquilo lá e pronto. Mas quando eu compro uma roupa ou um sapato,
Isso aí é uma coisa que pode acontecer uma variação. Por quê? Porque pode ser que o material não seja aquele que eu imaginei que fosse. Ou pode ser que a cor não seja a que eu imaginei que fosse. Porque a cor, quando a gente olha numa foto, pode haver variação de cor, né? Da foto para o produto real. Isso pode acontecer. Então, a descrição utiliza como recursos principais os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Oi? Olfato. Visão. Audição. Tato. Tato e... Faltou um. Paladar. Paladar. Então, esses 5 sentidos. É o que você vai comer alguma coisa. Eu te dou alguma coisa para experimentar. Aí eu falo assim, olha, é picante. Então, você já criou a ideia mental, certo? A imagem mental do que seja essa picância. Aí você come e pelo paladar você entende o que para mim é picante ou não é picante. Às vezes, tem gente que gosta muito, muito de pimenta. Então, você fala, é picante, a pessoa espera uma quantidade de pimenta. Quando ela come, como ela gosta muito, ela fala assim, ah, tá fraquinho isso aqui, não tá picante. Né? Porque a ideia que ela criou foi uma outra. Mas você descreveu, você disse, está picante, né? Está doce. Então, a descrição foi feita. Tudo bem até aqui? Realmente, porque tem aqueles velhos, né? Tem aqueles paladar deles lá que eu vou te contar. Colocar açúcar no café nem a pau. Não existe, não. E aí acha que está bom. Isso aí. Mas açúcar faz mal à saúde, deve ser por isso. Não, mas uma coisa sem açúcar de tudo é tenso, né? Um negócio meio tenso. Aí não dá certo, não. Eu também acho. Eu sou uma pessoa suspeitíssima a falar de doce. Então, olha, gente, isso aqui é o livro, tá? O capítulo do livro que vocês têm aí, ó. Ai, credo, doce não, professora. Eu gosto só de trem de sal. Não. Gosto de sal também, só não gosto de coisa amarga. Amargo nem. Nem balinha eu gosto de chupar. Não. Balinha também não gosto, não. Eu gosto de chocolate. Eu gosto de maracujá sem açúcar. Falar, já doeu até aqui perto da minha orelha aqui. Não foi? Não. Como é que o povo fala? Muito é bom. Ei. Maracujá sem açúcar é muito bom. Acho que não é não, Kelly. Pior que é, viu, professora? É porque vocês estão acostumados. Vocês estão acostumados a comer trem com açúcar, mas no dia que vocês provarem sem açúcar é bom demais. Quero não, viu? Azedo demais, no caso. Então, vamos lá, gente. Descrição, concepções teóricas da descrição. A descrição é uma forma de apontar características de pessoas, seres, coisas, cenários, costumes e impressões. Ela se dá a partir da visão, tato, audição, olfato e paladar, que foi o que nós acabamos de dizer lá do infográfico, certo? O termo tem origem no latim description, onis, e significa figura, representação, escrever conforme o original, transcrever e copiar. Então, descrever é justamente isso aqui, ó, escrever conforme o original. Isso aqui nós estamos falando do tipo de descrição objetiva. Se é conforme o original, então tem que ser igualzinho, então é objetiva. De acordo com Vilela e Koch, a descrição consiste na exposição das propriedades, qualidades e características de objetos, ambientes, ações ou estados. Então, é a exposição das propriedades, qualidades e características. É expor as características desses objetos, desses estados, dessas ações, dessas qualidades. Nossa, eu estou sentindo um negócio ruim. Às vezes a gente, né, pensa desse jeito em determinado momento. Estou sentindo um negócio ruim. Aí a Kelly pega e fala assim, o que é que você está sentindo? Não sei, uma fadiga, uma dor no coração, eu acho. É saudade da gente na sala de aula. Saudade aí, ó. Então, eu descrevo para Kelly entender do que eu estou falando.
Ah, não, professor, isso aí pode ser saudade da sala de aula. Então, ela entendeu a minha angústia e descreveu numa palavra, saudade, certo? Então, é para isso que serve a descrição. Observem que nós fazemos essa descrição o tempo todo. O tempo todo. A todo momento, nós estamos fazendo descrição. Então, a partir dela, o leitor pode visualizar mentalmente o objeto apresentado, que é concebido por meio de um processo linear de observação. O tipo textual de base temática descritiva possui como traços linguísticos uma estrutura simples, com um verbo estático no presente ou imperfeito, um complemento e uma indicação circunstancial de lugar, segundo o Ehrlich em Marcuse, né? A Puig Marcuse. Então, aqui, quando eu faço essa descrição, a descrição ela sempre vai ser simples, porque eu digo, fulana é. Então, a menina é. O verbo simples no presente é, está no presente, ou então foi, no imperfeito, né? Ou no perfeito, foi, está no perfeito. Então, ou no presente, ou no passado. Ou eu posso dizer a menina estava, ou a menina foi, ou a menina é. Então, a menina estava triste, a menina foi feliz e a menina é minha aluna. Então, todos os três eu estou usando verbos, tanto no presente quanto no pretérito, no passado, e estou caracterizando. Travaglia, por sua vez, diz que o tipo descritivo vai se caracterizar por trazer a localização do objeto de descrição, além de características como cores, formas, dimensões, texturas, modos de ser, etc. E ou componentes ou partes do objeto descrito. Quando a gente abre lá um site, qualquer que seja ele, sei lá, Magazine Luiza, aí eu vou comprar lá um armário para colocar na cozinha. Aí esse armário, ele vai, a descrição do item vai trazer para mim se ele vai caber lá na cozinha que eu tenho. Então, vai dizer a altura, vai dizer a profundidade do armário, se ele... Comprimento. Como? Comprimento dele. O comprimento, a cor, se eu vou gostar da cor. O que mais? Alguém tinha dito? Largura. A largura, porque de repente eu compro um negócio maior ou menor do que o espaço que eu tenho e não combina. Então, tudo isso são descrições necessárias para que eu compre esse armário. Então, eu preciso ter a descrição da cozinha que eu tenho, a descrição do armário que eu pretendo comprar, para saber se essas descrições combinam para poder comprar isso. Então, a gente usa a descrição a todo momento. Repito isso de novo. Estrutura e elementos da descrição. Com relação à estrutura e aos elementos da descrição, Blanchard explica que a sequência descritiva possui uma particularidade. Ela é composta de fases que não se organizam em uma ordem linear obrigatória, mas que se combinam e se encaixam em uma ordem hierárquica ou vertical. Conforme o autor, a sequência descritiva das fases de ancoragem, aspectualização e relacionamento. Observe, ancoragem. O tema de descrição é marcado geralmente por uma forma nominal, ou tema título, que pode ser introduzido no início, ou no meio ou no final da sequência. A forma nominal é o nome, tá? A forma nominal é o nome do que eu estou descrevendo. Então, eu vou descrever o elefante. Então, a forma nominal é elefante. É a palavra elefante. É o substantivo. Vou descrever uma casa. Então, a forma nominal é casa. Vou descrever o corpo humano. A forma nominal é corpo humano, certo? Então, a descrição. Isso é a ancoragem. Aspectualização. O tema é composto em partes e cada um recebe atribuição de propriedade. Além disso, são enumerados os diversos aspectos do tema título.
Quando ele fala que ele é composto em partes, foram essas partes que vocês colocaram. Então, profundidade, largura, altura. Então, a aspectualização é o aspecto geral. Então, desse móvel que eu pretendo comprar, eu posso ter formato, eu posso ter cor, eu posso ter modelo, que faz parte da aspectualização. E o relacionamento, por meio de operações de caráter comparativo ou metafórico, os elementos descritivos são assimilados a outros. Tais fases se combinam e encaixam em uma ordem hierárquica e não em ordem linear obrigatória. Então, quando a gente fala de relacionamento, quando ele está falando de comparação e de metafórico, porque eu posso dizer assim, nossa, esse menino parece um leão. Olha a juba dele. Isso é uma comparação. Eu estou comparando o menino ao leão por conta da juba, o cabelo, né? Provavelmente bastante denso. Então, no que concerne aos tipos de descrição, Travaglia, por sua vez, ressalta que algumas espécies se relacionam ao tipo descritivo. Elas se caracterizam por aspectos de conteúdo, às vezes unidos a aspectos formais. Sobre isso, ele aponta que existe a descrição objetiva e a descrição subjetiva, além da descrição estática e da dinâmica, bem como as espécies, das espécies comentadora e narradora. Então, na descrição objetiva, vamos ver o que é objetiva aqui, ó. A objetiva, o produtor do texto, o emissor, né, se guia somente pelo objeto, visto como algo exterior ou não ao falante. Então, ele olha apenas para o objeto, para aquilo que ele quer descrever, a casa. Então, o que importa? A casa. Que cor que é essa casa? De que tamanho ela é? Quantos cômodos ela tem? Isso é descrição objetiva. Ou seja, o conteúdo consiste na localização, nas características e nos componentes ou partes do objeto de descrição, sem interferência do estado emocional, afetivo, psicológico de quem diz. Então, é sem envolvimento daquilo que eu estou lidando. Então, se eu tenho algum tipo de envolvimento emocional com essa casa, foi a casa onde eu nasci e vivi durante toda a minha infância. E esse tipo de descrição, se eu estou vendendo essa casa, por exemplo, ela não vai fazer muito sentido para o meu receptor. O receptor fala, e daí? O que eu tenho com isso? Né? Nada. Então, a descrição, esse lado emocional não conta, por exemplo, num negócio de compra e venda, tá? Mas conta, por exemplo, um projeto. O lado emocional conta no projeto da casa, não conta futuros engenheiros ou não. Beleza. Porque aí vai ser onde eu vou construir a minha família, não é? Então, é o futuro da minha família, essa casa que está nas suas mãos. Então, tem isso. Então, olha, na descrição subjetiva, aí sim tem esse lado, esse apelo emocional. Então, na descrição subjetiva, se tem o tipo de informação própria do tipo descritivo, como localização, características, partes ou elementos, fundido a uma expressão de sentimentos, afetividade, estados psicológicos daquele que diz. Então, quando eu penso numa casa e que eu peço, então, para fazer uma planta baixa de uma casa, eu penso assim, nossa, eu preciso que essa casa tenha um lugar para reunir os meus amigos. Eu preciso que essa casa tenha um lugar de lazer em que eu possa levar meus melhores amigos para passar os melhores momentos comigo. Isso é afetividade, isso é expressão de sentimento. Então, o engenheiro ouvindo isso, ele vai idealizar essa casa com esse lugar especial, porque ele vai dar uma atenção maior para esse lugar, porque é o lugar onde essa pessoa que encomendou a casa, né, ela pretende passar um tempo com os amigos, o tempo de lazer dela nesse momento. Se eu já não penso em reunir amigos, olha, eu queria uma casa que tivesse uma sala de televisão que fosse assim espetacular, porque eu adoro assistir séries. Meu sonho é maratonar séries, eu quero ficar lá o dia inteiro.
Então, aí ele já vai tirar a atenção da área de lazer para colocar a atenção na sala de televisão. Já é uma outra... Entenderam por que é descritiva a subjetiva? Ela tem esse apelo psicológico, sentimental e afetivo? Porque isso aí vai depender da forma como a pessoa vê, tá? Como a pessoa quer. Então, a pessoa gosta mais, sei lá, de banheiro, a pessoa gosta mais de lazer, a pessoa gosta mais de cozinha. Então, isso aí vai ser especial para quem vai fazer a planta da casa. Uma descrição importante. No que tange, então vamos ver descrição estática. No que tange a descrição estática, o teórico explica que seu conteúdo indica como são objetos e seres. Então, como são os objetos e os seres? Porque eles são estáticos. Eles não são móveis. Então, eles estão inertes, imóveis. Então, eu posso fazer uma descrição estática de uma mesa, de uma cadeira, de uma sala. Posso fazer a descrição estática de uma rua, enquanto eu estiver falando da rua. A rua tem, por exemplo, é uma rua de mão dupla, ela tem uma ilha, tem coqueiros, isso é descrição estática. Sim? Quer falar? Não, gente? Então, isso é a descrição que nós chamamos de estática. Quando eu coloco, então, a descrição das coisas que não vão sair daquele lugar. Agora, a descrição dinâmica caracteriza movimentos, eventos, como uma dança, uma tempestade, uma festa, então, dizendo como são. Então, quando você descreve uma tempestade, os raios cortavam os céus e os trovões pareciam estrondos. Então, isso é um momento que vai acabar. Então, a tempestade não vai durar para sempre. A ilha lá no meio da rua é para sempre, até que alguém vai lá e destrua. Mas, enfim, é para sempre. Ela vai estar lá, estática. Mas a tempestade, ela dura um período de tempo. A festa dura um período de tempo. Então, descrever a dinâmica da festa. As pessoas foram convidadas. As pessoas chegaram vestidas de tal forma. A festa aconteceu até não sei que horas. Tinha isso, aquilo, aquele outro, a dança, as luzes. Isso aí é dinâmica, porque esse momento, porque é um momento, e o momento vai passar, certo? Então, descrição estática, descrição dinâmica. Tudo bem até aí? Perguntas? Pode haver alguma descrição que seja dupla, professora? Tipo estática e objetiva? Você pode ter um texto em que tenha tanto a descrição estática quanto a descrição objetiva. Se eu vou falar de uma festa, por exemplo, a festa aconteceu numa chácara. A chácara é aqui perto de Goiânia, a 15 quilômetros de Goiânia, por exemplo, é uma chácara bonita, que tem uma quadra de esportes. Isso é descrição, o quê? Objetiva. Estática e objetiva, certo? Ela é tanto estática quanto é objetiva. Agora, se eu disser que as pessoas estavam chegando nos carros e desciam e se aglomeravam e tinha um amontoado de gente e pessoas gritavam e pessoas se cumprimentavam, isso é uma descrição? Dinâmica. Dinâmica. É da mesma festa. Então, o mesmo texto. Eu posso tanto ter uma descrição dinâmica, quanto posso fazer uma descrição estática no mesmo texto, certo? Da mesma forma, eu posso ter no mesmo texto a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Tem um exercício lá, nos exercícios que vocês vão fazer aqui da plataforma, tem uma questão sobre isso, em que um texto pode ser tanto objetivo quanto subjetivo, tá? A descrição dele. E quanto à distinção entre comentador e narradora, ele afirma que a narradora se refere sempre a um exemplar único do elemento descrito, como um acontecimento, ser, coisa, objeto. Já a comentadora, vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Agora sim. Ah, tá, porque passou aqui, disse que estava instável. Então, a narradora, ela se refere sempre a um exemplar único do elemento descrito, como um acontecimento, um ser, uma coisa, um objeto.
A comentadora alude sempre a uma classe do elemento descrito. Sobre os textos descritos, o teórico aponta, que é o Travalha, peraí, só um pouquinho. Ele aponta, então, que, letra A, contrariamente ao que se tem proposto, a descrição se faz, sobretudo, com verbos dinâmicos. Os estáticos aparecem muito na descrição estática, mas eles não são a maioria. Quando a gente fala de verbo dinâmico e verbo estático, o verbo ser, por exemplo, é um verbo estático. Se eu disser, essa menina é doida, quer dizer que ela é doida para sempre. Se eu disser que ela está doida, o verbo é estar. Ela está doida agora, amanhã pode ser que ela não seja. Então, o verbo ser, ele é de permanência. É sempre, então ele é estático. O verbo estar, ele já não indica permanência. Ele indica alguma coisa que acontece naquele momento, mas que não precisa acontecer mais. Então, a menina está doida, ou a menina ficou doida lá na festa. Ela ficou naquele momento. Foi aquele momento de loucura dela, não significa dizer que ela vai ser doida para sempre. Entenderam isso? Que é estático, verbo estático. B. Os únicos verbos gramaticais que aparecem são de ligação. O verbo ser, o verbo estar, o verbo ir são verbos de ligação. O verbo ir, às vezes, não é sempre, mas são verbos de ligação. Sobretudo na descrição estática. Daí o alto número de frases nominais que aparecem também sem verbo. Menina louca. Então, menina louca, eu não tenho o verbo aí. Eu posso dizer, a menina é louca, tem o verbo de ligação, é. Ou, menina louca. Então, eu não tenho verbo. É uma frase nominal, sem verbo, tá? C. Aparecem verbos e enunciativos ligados à visão, já que se instaura o interlocutor como voyeur. Voltem um pouquinho aí que travou a hora que você estava explicando aí, ó. Falando. Travou todo. Bota lá na B lá, professor. Voltar onde, gente? Na B. Na letra B, os verbos de ligação. Verbo de ligação é aquele verbo que ele não vai fazer, ele não tem um significado próprio. Ele tem significado dentro da frase. Ele não tem significado próprio. Então, o verbo ser, estar, permanecer, ficar são verbos de ligação. Então, quando ele fala aqui, ó, que o verbo pode aparecer e pode não aparecer, eu posso construir a frase com o verbo. A menina é louca. O é o verbo. Mas eu posso dizer apenas menina louca, sem o verbo, e significa a mesma coisa. Então, a frase pode ser tanto nominal, menina louca, ou a frase pode ser com verbo de ligação, a menina é louca, certo? E aí, na letra C, eles estão dizendo que o interlocutor, o receptor, ele é uma espécie de voyeur. Voyeur é aquele que observa. Porque o interlocutor aqui, ele só está observando que descrição que você faz das coisas, não é? Então, você pode ter verbos ligados à visão. Veja, note, perceba, observe, aviste. Então, são todos de sentido sensorial. Sensorial porque estão ligados aos sentidos, no caso, a visão, certo? Se eu disser, por exemplo, lá na receita de bolo, prove. Prove está ligado ao paladar. Também é um tipo de verbo sensorial. D. Travou de novo. Gente, é difícil, hein? Os verbos Volta mais um pouco. No começo, professor. Trava. Os verbos sensoriais, que é o que eu estava dizendo na letra C, servem para fazer com que o interlocutor perceba do que eu estou falando. Porque é importante saber que a descrição está ligada aos 5 sentidos, que nós já falamos antes. Então, verbos como ver, perceber, notar, observar, admirar e avistar, que estão aí, são verbos ligados à visão. Então, por isso que são chamados de sensorial. O verbo provar, por exemplo, então, prove, deguste, são verbos sensoriais porque estão ligados ao paladar. Então, são formas de descrição também.
Os textos descritivos só são possíveis com aspecto imperfectivo, sendo que a descrição narradora aparecem os aspectos durativo e interativo, de duração limitada. E na descrição comentadora, os aspectos determinado e habitual de duração ilimitada. Foi o que eu disse para vocês. Quando eu digo que alguém está louco, é uma duração limitada. Está louco agora. Daqui um pouquinho, não está mais, certo? A menina ficou raivosa agora. Daqui um pouquinho passa. Eu estou triste agora. Não é a tristeza para sempre. Agora passa a tristeza. Então, isso é duração limitada. Duração habitual e limitada, aquela é uma menina triste. Ela é triste hoje, amanhã, depois e para a vida inteira. Ela vai ser sempre triste, porque é ilimitada a duração. A menina é louca. Ela é louca hoje, ela é louca para sempre também. Não é um momento dela, não. Isso aí é ela. Ela é louca, ponto. Certo? Então, limitada e ilimitada. Duração do tempo do verbo. Por ser um tipo, letra E, deixa eu só... Por ser um tipo de texto do conhecer, o predomínio quase total é da modalidade epistêmica da certeza. Então, é certeza. Por quê? Porque é a coisa que eu conheço. Eu descrevo aquilo que eu conheço. Eu descrevo aquilo que eu sei. Eu descrevo aquilo que eu vejo. Eu descrevo aquilo que eu sinto. Eu descrevo aquilo que eu consegui tocar. É isso que eu vou descrever. Então, é uma coisa que eu sei. Por isso que é certeza. Às vezes aparece a possibilidade menos de 1%. Então, essa possibilidade é a incerteza. Então, é menos de 1%. Porque, na verdade, eu faço a descrição daquilo que eu sei. F. A hipótese de Travalha é de que o tempo para a descrição será dado sempre pela relação entre o tempo referencial e o tempo da enunciação. O tempo referencial e o tempo da enunciação, a enunciação é quando eu falo, tá? É o tempo de fala. Então, passado para as descrições passadas, estáticas e dinâmicas, narradoras e comentadoras. Então, observou-se a ocorrência de 100%. Então, descrição de coisas passadas, de coisas que são. Então, se eu disser a casa é vermelha, ela já foi pintada antes. Então, é o que é. Então, por isso que eu posso afirmar isso. E onitemporal para as descrições presentes de comentário, estáticas ou dinâmicas. Presente para as descrições, vai terminar agora, gente, 1 minuto. Para descrições presentes de narração. E futuro para a descrição futura. Então, eu posso escrever uma coisa que foi passada. Então, a menina foi muito infeliz no que ela disse. Então, eu descrevi uma coisa passada. Eu posso descrever uma coisa de agora, nesse momento da enunciação. Gente, falta menos de 1 minuto para que o tempo termine. Então, essa é uma descrição do presente e pode ser uma coisa futura. Então, no futuro, nós seremos muito mais felizes do que agora. Então, para o futuro. Então, eu posso fazer esses 3 tipos de descrição. Ao se descreverem personagens, por exemplo, a descrição pode ser de 2 tipos. Pode ser física ou pode ser psicológica. A primeira trata de características externas, altura, pelo, cor da pele, cabelos, olhos, idade. A segunda, por sua